Olá, está no ar o primeiro programa ADM Brasil, um programa do CFA para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E o porquê desse programa? Porque o administrador Wagner Siqueira, que foi presidente do Conselho do Rio, atualmente está à frente do Conselho Federal de Administração. E assim como as realizações dele aqui no Rio de Janeiro, ele pretende realizar muito mais pelo Brasil todo. E já que estamos falando de Brasil, Wagner, parabéns pela eleição, parabéns por um cargo tão importante e que você vai poder fazer tantas coisas quanto fez aqui no Regional do Rio. Essas são as nossas intenções, e quando a gente tem a intenção, a gente dá o primeiro passo para a ação se transformar em realidade. Vamos fazê-lo, sim, certamente, com muitos. Muito foi feito aqui no Rio de Janeiro, em função dos administradores cariocas, e a ideia agora é fazer pelo Brasil inteiro. E as suas primeiras ações já estão sendo contatos com outros conselhos, né? E uma das ações que você realizou há pouco tempo foi a aproximação do Conselho Federal de Administração com o Conselho de Economia e de Psicologia. Qual foi o objetivo desses dois encontros? No processo de avanço social, não é possível você fazer esses avanços sem ter uma relação ganha-ganha. O nosso projeto 439, que é um objetivo que tem por propósito regulamentar melhor a nossa profissão, atualizá-la à luz da realidade de hoje, não de 1965, quando foi editado o nosso diploma legal, ele só faz através da aprovação legislativa no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Isso não se faz à revelia, a despeito de outras profissões que são correlatas ou conexas, ou que têm interconexão com a nossa profissão. Havia um conflito intrínseco por causa desse projeto com os psicólogos e com os economistas principalmente. Então, a primeira questão é o que é bom para os administradores e que pode ser bom nesse projeto para os psicólogos e para os economistas, no sentido de entender os interesses deles, que eles entendam os nossos interesses e na certeza de que quando a gente senta à mesa, os canais de intermediação, de mediação, de interlocução se estabelecem e o entendimento é decorrente disso. Numa relação ganha-ganha. A gente tem que se colocar na posição do outro e ver como o outro vê, não como nós veríamos se estivesse na posição do outro. De tal sorte que se nós estivermos juntos em defesa do projeto 439, que é do interesse dos administradores, mas que não prejudique os interesses concretos, objetivos dos economistas e dos psicólogos, evidentemente que a tramitação desse projeto será melhor. E para isso a gente tem que entender quais são os interesses deles, não o que nós achamos, mas o que eles acham, e encontrar os pontos de convergência ou de denominação comum entre nós e eles. E é isso que foi feito. O que havia de atrito, de irritação, de fricções com os dois conselhos federais, que refletiam as suas bases em todo o Brasil, hoje eu tenho certeza que já estão sendo superados através de grupos de trabalho com os psicólogos e com os economistas. Uma vez aprovada a PLS 439, o que ganham os administradores? A aprovação se faz na Câmara, primeiro no Senado, que é onde ele está tramitando, depois na Câmara, depois vai a tramitação, depois vai a sanção presidencial. Portanto, nós temos aí um longo ciclo legislativo ainda. Ganham muitas questões. Por exemplo, determinadas assinaturas ou determinadas prerrogativas que passam a ser exclusivas do profissional de administração. Sobre essas prerrogativas que nós estamos discutindo exatamente com os economistas, porque é óbvio que nós temos, por sermos uma atividade conexa no mundo do trabalho, nós temos muitas atividades que são comuns, feitas pelo psicólogo, pelos economistas e por nós. Portanto, a gente tem que definir isso, e o que sobra no sentido objetivo, que é só o dos administradores, ou só dos psicólogos, ou só dos economistas, que seja preservado. O que vamos ganhar é dar concretude ao ato do administrador, o que não existe na nossa Lei 4769 de 1965. Outros encontros estão previstos para essas negociações? E, claro, nós estamos em trabalho permanente. Há uma comissão conjunta com os economistas e com comissão de conjunto de trabalho, de tal sorte, e também com os psicólogos, de tal sorte que nós vamos ao Senado Federal para discutir o 439, certamente isso que foi o combinado, as três profissões juntas. Então não terá, quando o parlamentar nos receber, vai receber as três profissões defendendo um mesmo projeto, defendendo as mesmas ideias, porque haverá primeiro consenso entre nós. Se não houver consenso, a gente vai ficar se retalhando, vai ficar brigando, sem nenhum sentido, não ganham nem os psicólogos,
nem os economistas e muito menos os administradores. A mesma oportunidade de se reunir com eles será feita com outros grupos de profissionais em decorrência de outros assuntos? Você já vem pensando alguma coisa em relação a isso? Claro, com toda certeza. Eu acho que nós temos que entender a interdisciplinaridade das profissões hoje, da área do conhecimento, e uma outra profissão, certamente, que nós vamos ter entendimento em breve, que, em verdade, não está tendo até agora nenhum atrito com o projeto de lei 439, são os contadores. Pelo menos eu não percebi até hoje nenhum movimento, nenhuma ação concreta dos contabilistas em relação contrária ao nosso projeto, que era claro, né, até de animosidade com os psicólogos e com os economistas, o que não é mais. Agora nós estamos num outro momento de entendimento, de compreensão, de respeito cada um, né, de cada um no seu quadrado, mas cada um entendendo aonde esses quadrados se tocam e respeitando o espaço de todos. Certamente os contabilistas, certamente a parte de pedagogia, enfim, engenharia principalmente. Há uma demanda mais ríspida em relação aos médicos nesse momento. Evidentemente que a gente busca o entendimento e o processo de briga e de confronto, ele só se realiza em última instância quando estão esgotadas todas as possibilidades da negociação, do entendimento, da busca do bem comum, que é o que se quer. Quantos eventos nós podemos fazer, não é só apenas nessa questão legal, não, mas com os psicólogos, né? O mundo das empresas, o número de suicídio, o número de sequelas psicológicas dentro da organização, ter a contribuição e a participação dos psicólogos é fundamental. Os economistas, a questão econômica, no mundo da empresa, na sociedade de mercado, quantas atividades nós podemos fazer com os economistas também, do interesse do bem comum, da construção de uma sociedade mais justa, de uma empresa mais respeitosa com os valores humanos. O papel do Conselho Federal na presença dos presidentes é um olhar macro da situação. Individualmente, os contabilistas e os engenheiros também podem ir até o seu conselho e pedir para que eles façam esse acordo, esse contato, né? É um movimento individual, mas que toma força quando muitos se reúnem e fazem essa solicitação. Em verdade, quem procurou o Conselho de Economia e o Conselho de Psicologia fui eu. Em verdade, o evento e as nossas relações não estão adstritas aos presidentes. Ao contrário, aos diretorias e aos conselheiros, né? Então há um entendimento muito mais amplo, onde o presidente, evidente, é a expressão do plenário de cada um de nós, mas é claro que nós temos grupos de trabalho hoje já trabalhando para buscar um consenso, primeiramente nessas três profissões. Amanhã com os engenheiros, certamente, e com todos os demais, nós temos lutas comuns e nem em torno delas devemos nos encontrar. E ficar para o conflito, o confronto, quando estão esgotadas todas as possibilidades do interesse corporativo de cada profissão. Mas o conjunto ainda que nos interessa é a luta no conjunto das questões macro que o Brasil vive hoje em busca do bem comum. Na semana passada, você enviou um ofício ao Conselho Federal de Medicina. Qual era o teor do conteúdo desse ofício, Wagner? É que tem uma resolução própria do Conselho Federal de Medicina que estabelece que a área de administração na área hospitalar é exclusiva dos médicos, e isso foi um avanço sobre a Lei 4769. O nosso ofício é no sentido de registrar a nossa posição e uma busca de entendimento para que esse item não possa continuar, porque é uma extravagância, é um excesso que o Conselho Federal de Medicina fez em relação à Lei 4769. Vamos buscar os entendimentos, se não houver, aí sim, a gente vai para ações mais concretas, mais objetivas da busca da justiça. Já houve questões assim em relação ao famoso ato médico, né? O ato médico acabou demandando questões com os psicólogos, questões com os nutricionistas, questões principalmente com os enfermeiros, com os fisioterapeutas. Então foi uma questão muito complicada em relação a poucos anos e que se resolveram alguns deles na questão da justiça. Nós achamos que não precisamos chegar a isso. Acho que se nós sentarmos com o Conselho Federal de Medicina, e foi nesse sentido que a gente mandou a correspondência, colocando a nossa posição e o desvirtuamento que existe ali, o descumprimento explícito da nossa lei. Eu acho que a gente pode chegar a um acordo sem ter que recorrer às instâncias de arbitragem, certamente na Justiça.
E é tão importante esse espaço do administrador na gestão da saúde que muitas universidades têm esse espaço dentro da cadeira de pós-graduação e de mestrado, já abrem essa oportunidade de um estudo mais aprofundado, de uma reflexão maior, né? A crise da saúde, ela é fundamentalmente não uma crise pela qualidade dos médicos brasileiros ou dos profissionais de saúde, mas certamente uma crise de gestão. Portanto, profissionalizar a gestão de nossos equipamentos hospitalares, sejam públicos ou privados, é uma necessidade impostergável do desenvolvimento brasileiro. Infelizmente, a administração pública sempre vem atrás. Normalmente, os hospitais privados, mais modernos, mais atualizados, já usam cada vez mais administradores profissionais. Administradores profissionais, ora, apenas com a formação de graduação em administração e com mestrado ou doutorado, e ora também profissionais de saúde que foram estudar administração e, portanto, se transformaram com duas profissões, médico e, às vezes, administrador também. O fato é que não há dúvida que a questão de saúde no Brasil é fundamentalmente uma questão de gerência. Portanto, de gestão, portanto, de profissionalização da gestão das entidades hospitalares. Assim como o Conselho do Rio de Janeiro, o Conselho Federal também tem uma televisão. E você já está usando desse meio de comunicação para estabelecer esse contato com os administradores e mudando um pouco da conversa política. Você já falou um pouco da política do Brasil, né? Você falou do foro privilegiado, você falou da Lava Jato. Conta agora para os administradores do Rio de Janeiro um pouquinho desse seu olhar crítico em relação a esses temas. Eu acho que os grandes temas nacionais, eles precisam ter a contribuição do administrador. Não é a participação política partidária, como correia de transmissão de qualquer partido político a favor ou contra esse governo ou contra outro governo amanhã que vier. Mas é evidente que ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. O profissional de administração precisa se inserir na questão nacional, nos grandes debates nacionais e colocar a sua ótica, a sua perspectiva. Essa questão do foro privilegiado, portanto, é muito especial. Se fala qualquer nomeação de ministro agora, vira uma celeuma enorme, como se estivesse se valendo do foro privilegiado para nomear o ministro para livrá-lo de alguma punição. Foi assim com a Dilma, com o Lula, foi assim agora com o Moreira, com o Temer. Mas o que ninguém discute é por que tem que existir foro privilegiado. Se uma sociedade democrática, esse conceito é adequado a uma realidade de um país em que os direitos cidadãos são iguais. Aí a gente vai acabar inevitavelmente no Supremo. Por que o grupo de Curitiba, lá do Moro, já condenou mais de 100 pessoas? Porque o Ministério Público de Curitiba, lá em Curitiba, já indiciou e denunciou mais de 100 pessoas, talvez até bem mais. E por isso que o juiz Moro pôde condená-los. Quantos que o Ministério Público, do Rodrigo Janot, condenou políticos, indiciou e fez a denúncia ao Supremo Tribunal Federal? Muito poucos. Meia dúzia. Portanto, quando se diz que o Supremo não está condenando ninguém, a responsabilidade é do Supremo, certamente, mas é também do Ministério Público. Isso é uma questão de gestão. É uma questão de gestão. Por outro lado, a gente precisa entender, a Suprema Corte Americana, ela recebe, que é o Supremo brasileiro, ela recebe em média de 100 a 200 de 200 a 300 processos por ano. São 9 juízes. A Suprema Corte Brasileira, que é o STF, recebe 80 mil processos para julgar, com 11 juízes. Cada juiz tem mais de 7 mil processos para decidir. Isso é uma absoluta incapacidade gerencial de gerir isso. Portanto, o sistema judiciário brasileiro precisa sofrer um choque de gestão, porque justiça que é lenta é justiça que não é justa. Não é? Ora, o Supremo Federal, que é a corte principal do Brasil, não pode ser vista como uma corte de leniência. Todo mundo quer ir para o Supremo, ser julgado pelo Supremo, porque não é julgado. E muitos desses crimes prescrevem. E as pessoas não são condenadas, porque o Supremo não consegue fazer isso. Por outro lado, a corte americana é meramente constitucional, o que é muito importante. A Corte brasileira, ela é constitucional, ela julga tudo, é a última instância de todas as reclamações, sem fim, inclusive penal. Ora, como é isso, né? Quando o presidente Bill Clinton andou fazendo besteiras lá com a Mônica Lewinsky, que ele foi julgado pelo juiz de primeira instância em Washington. No caso brasileiro, ele não seria julgado, porque o presidente não pode ser tocado no exercício do seu mandato.
né? Porque tem foro privilegiado, e seria no Supremo. Então, isso tudo também é uma questão que a contribuição do administrador nos leva a considerar o enfoque da gestão de um processo judiciário. Outro pronunciamento que eu fiz foi a escolha dos processos por sorteio. Quem seria o relator, que acabou sendo o ministro Fachin, pelo sorteio. Eu fico imaginando, comparo com os Estados Unidos, porque lá é um regime presidencialista, aqui também, se a corte americana ia fazer por sorteio, né, a decisão de quem ia julgar os processos do Lava Jato. O processo do Lava Jato é uma coisa muito grave, essencial. Não é um processo comum dos 80 mil. E aí joga o destino de um país no sorteio. Isso não pode ser sério. Quer dizer, como é que aqueles homens não conseguem sentar-se à mesa? Homens e mulheres, que são duas ministras, né? Como é que eles não conseguem se sentar à mesa e num trabalho em equipe discutir qual é a decisão de quem deve ser o relator melhor qualificado, mais adequado, politicamente mais antenado com as questões, e não fazer isso por sorteio, que podia qualquer um. Tem uma determinada ministro, se caísse de um lado, desmoralizava, o povo ia para a rua. Se caísse para o outro lado, também ia para a rua, contra ou a favor. E os destinos do país vira uma roleta. Isso é uma questão de gestão. Incapacidade de trabalho em equipe. Aquilo é uma equipe de 11, que o administrador pode ajudá-lo. Temos 400 mil profissionais, desses muitos são muito bem qualificados em desenvolvimento de trabalho em equipe e poderia ajudar o Supremo. O Supremo precisa ser desburocratizado, o Judiciário precisa ser descentralizado, a justiça brasileira é muito lenta. O caso do presídio é a mesma coisa. A questão do presídio é fundamentalmente uma questão de gestão. Parece até que essa crise de presídio é nova no Brasil. Isso existe desde que eu sou gente, que eu entendo as coisas. Parece que só tem essa crise agora é nova, não. Essa crise sempre existiu e ela vai se agravando. Se a gente olhar o processo, esse foi objeto de um seminário nosso lá e foi objeto de um pronunciamento também, é preciso que a gente veja nessas questões a ótica do administrador. Não é falar do tema apenas pela questão política, mas fundamentalmente, a questão de presídio também é uma questão de gestão. Fundamentalmente, a questão judiciária do Supremo é uma questão de gestão. Eles têm que tomar um choque de gestão. Eu não estou dizendo que gestão seja tudo, mas ela é fundamental para dar racionalidade aos processos. Por isso, a gente está colocando, porque o administrador, os problemas macro, que estão na ordem do dia, porque eles todos têm implicações e interconexões com o papel do administrador. Para nós, profissional, para o colega que está no posto de trabalho, entender que ele não está exercendo apenas um cargo, mas que o cargo dele tem interrelações com as questões que estão acontecendo no Brasil. Muito obrigada, Wagner, por essa entrevista. Muito bom tê-lo de volta aqui na nossa TV, né? Conversando conosco. Agora é um convite, né? Eu fico convocado, então. Exatamente. Então, intimidade, uma convocação para outras conversas aqui na TV. Sucesso à frente do CFA. Não vamos dizer que você retorne logo, porque certamente você tem muito trabalho para fazer pelo Brasil, mas que seja da mesma maneira que foi aqui no Rio, né? Com muito sucesso. Muito obrigado. Nós conversamos com o administrador Wagner Siqueira aqui no CRA-RJ Play, no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, no programa ADM Brasil. Até o próximo encontro.